Eu sou a enfermeira Neuza do Hospital Municipal, da ala do Respiratória. Nós estamos aqui trabalhando para que vocês fiquem em casa com segurança, com saúde na sua família. E se vocês estarem precisando de algum atendimento, que liguem, que fiquem nas suas casas, não saiam, só saiam se for extremamente necessário. Hashtag Fique em Casa Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Fique em casa, Foz! Olá pessoal, sou a enfermeira Karen, faz 8 anos que eu trabalho no Hospital Municipal, sou supervisora da unidade de terapia intensiva. Gostaríamos muito de estar no isolamento social, devido à nossa responsabilidade social, mas o nosso profissional, ele fala mais alto e nós estamos aqui para atender a sua família, para atender a você caso você precise. Por nós, fique em casa. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Eu vou falar um recado muito importante para vocês. Olha, é por causa do coronavírus. Olha, então, fique em casa, Foz! Oi, pessoal, fique em casa. Mesmo que seja chato, para passar o tempo, joguem um jogo com seus pais ou brinquem. Tchau! Olá, sou a enfermeira Mara Ripoli e vim falar com vocês hoje sobre o uso das máscaras de tecido. Qual que é a vantagem dela? É mais um meio de proteção. Dentre os tantos que nós já falamos, que é a limpeza das mãos, o uso do álcool gel, distanciamento social, a máscara de pano também vem para contribuir. E para isso ela tem algumas orientações. Então o ideal, essa daqui foi feita pela mãe de uma das nossas funcionárias, ó, ela é tecido de algodão, o ideal é que seja tecido duplo. Essa daqui é dupla, tá vendo? Ó? Então essa daqui foi costurada, aqui tem esse elastiquinho que é pra gente colocar aqui atrás da orelha, né? Mas pode ser feita também com lencinho. Vocês estão vendo também aí no YouTube, tem vários vídeos mostrando como fazer com elastiquinho e com lenço. Tem também muitas pessoas produzindo, né? Então, como os cuidados com essa máscara? Cada um deve ter no mínimo umas 4 máscaras por dia, porque você não pode ficar o dia todo usando uma mesma máscara. Assim que você perceber que a máscara está úmida ou suja, o ideal é trocar de máscara. Então, como é que eu faço, né? Eu vou orientar vocês a utilizar a máscara. Primeiramente, higieniza as mãos, né? Se você tiver uma pia, água e sabonete, vai lavar. Se você não tem no local, você pode usar álcool gel. Então, você vai higienizar bem as suas mãos. Aí você vai pegar a sua máscara, que deve estar guardada num pacotinho. Pega pela alça de elástico e você vai colocar aqui no rosto, né? Encaixar aqui atrás da orelha. Lembrando sempre que tem que deixar protegido o nariz e a boca, tá? Não pode colocar a máscara aqui embaixo e respirar sem a máscara. Ela tem que estar bem justinha, ó. Vocês estão vendo que essa é um pouquinho larga para mim teria que ser uma mais justinha. Então ela tem que estar bem certinha, bem justa aqui no rosto. Então vocês vão ficar com essa máscara, né? E evitar de tocar a mão na máscara. A hora de tirar, você vai tirar pelo elastiquinho, do mesmo jeito que você colocou. Você vai tirar ela pelo elastiquinho e vai fazer o quê? Vai guardar ela de novo no pacotinho, no saquinho e vai levar para casa para lavar. Vai lavar em casa, eu vou explicar como lava. E aí você vai pegar a tua outra máscara e usar a tua máscara que você tem. Você tem que levar já as tuas máscaras pro seu dia de trabalho, você vai ficar o dia fora. Ou se vai usar em casa. Então assim que você chegar em casa, como que você vai lavar a máscara? Então a indicação, primeiro, você vai colocar ela numa solução. Você vai colocar uma parte de água sanitária para 50 partes de água. Por exemplo, 10 ml de água sanitária para 500 ml de água. Você vai deixar por meia hora a máscara e depois vai lavar ela com água e sabão normal, colocar para secar, passar com ferro e vai guardar num pacotinho para você usar de novo, tem que estar bem sequinho. Então são esses os cuidados. Por que o ministro está indicando o uso de máscara caseira?
de tecido para quem não é da saúde, justamente para a gente deixar as máscaras profissionais para o pessoal que trabalha diretamente com o paciente. Né? Quem não trabalha com o paciente, é suspeito de coronavírus, vai usar a máscara de tecido. Essas orientações, a máscara não descarta os outros cuidados que a gente já falou, que é a lavagem de mãos, a etiqueta social, o distanciamento social. Boa noite, Foz do Iguaçu. Boa noite, Salete. Boa noite. Secretária Salete Horst, nova secretária da Fazenda do município de Foz do Iguaçu. E hoje vamos apresentar o novo decreto 28026, que vai ser publicado daqui a pouquinho, que trata dessa reabertura gradual, regrada e monitorada de alguns setores do comércio e do serviço de Foz do Iguaçu a partir da próxima segunda-feira. Mas antes de falarmos do decreto propriamente dito, vamos ao boletim diário da atualização do coronavírus pela nossa equipe da Vigilância Epidemiológica. Cadê o boletim? Onde está? Vamos lá. Então, assim, no país, ali 15.927 casos, mas já está desatualizado, então o boletim nacional fechou agora às 5h30 com 17.857 casos e, infelizmente, 941 mortes. Ou seja, tivemos 141 mortes entre ontem e hoje no país inteiro. No estado do Paraná também tem atualização, nós estamos com 609 casos confirmados e 23 mortes. Ou seja, tivemos mais 6 mortes no Paraná entre ontem e hoje. Em Foz do Iguaçu, continuamos com 29 casos confirmados, 61 suspeitos, 311 descartados e, felizmente, nenhuma morte. Desses 29 casos confirmados, nós continuamos com 8 em isolamento domiciliar, 3 internados e 18 já foram liberados do isolamento domiciliar, ou seja, estão na sua vida rotineira sem nenhum problema com o coronavírus. Desses 61 casos que são suspeitos, 52 estão em isolamento domiciliar e 9 em internamento hospitalar. Ou seja, são casos já estavam em internamento hospitalar com algum tipo de síndrome respiratória e estão sendo cuidados enquanto aguardam o resultado dos exames com seu devido cuidado. Então, continuamos com 3 casos internados, 2 na UTI, um na UTI do Costa Cavalcante, outro na UTI do Hospital Municipal e um internado na enfermaria do Costa Cavalcante dos casos confirmados. Então, conforme estabelecemos no plano do chamado segundo ciclo de combate, de contenção à Covid-19, nós publicaremos daqui a pouco no órgão oficial do município o novo decreto que prevê a reabertura regrada, define atividades que poderão retomar de forma gradual e monitorada com assunção recíproca de responsabilidade sanitária no município de Foz do Iguaçu, no enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus. O decreto, o artigo 1º define que a partir do dia 13 de abril de 2020, poderão ser retomadas de forma gradual e monitorada, condicionada à adesão do termo de responsabilidade sanitária, as seguintes atividades de serviço no âmbito de Foz do Iguaçu. O que a gente tem que dizer aqui nessa letra é que esse termo de responsabilidade sanitária é o mesmo termo que as empresas do decreto 27994 tiveram que também enviar. Ou seja, todas as empresas dessas áreas, todos os serviços dessas áreas,
desses setores que poderão ser reabertos a partir de segunda-feira, também terão que aderir ao termo de responsabilidade sanitária. Depois nós vamos passar o endereço certinho de como fazer para poder fazer adesão ao termo. Sem o termo, as empresas que estiverem abertas sem o termo serão multadas e, se rescindirem, poderão até ter o alvará cassado. Os setores são as óticas, as lavanderias, barbearias e salões de beleza, chaveiros, floriculturas, gráficas, clínicas médicas e similares, psicológicas, odontológicas, fisioterápicas, fonoaudiológicas, nutricionistas e personal trainers. Inciso 8. Lojas comerciais diversas que sejam de no máximo 150 metros, de acordo com o estabelecido no alvará de localização e funcionamento, limitadas à quantidade de 5 atendentes e 5 clientes ao mesmo tempo, para estabelecimentos entre 100 metros e 150 metros e limitados a 3 atendentes e 3 clientes para estabelecimentos inferiores a 100 metros quadrados. Inciso 9. Lojas de materiais de construção, vidraçarias, oficinas mecânicas, manutenção e reparação e comércio de peças de automóveis, comércio e oficinas de refrigeração e bicicletarias, com atendimento somente por agendamento e ou teleentrega. 10. Ateliê de costuras. 11. Escritórios de profissionais liberais e imobiliárias. 12. Lojas de tecidos e aviamentos. O perfil aqui, queria só deixar claro, que é o que já tem estabelecido no plano. O perfil são de empresas, de negócios, de atividades que permitem atendimento agendado, individualizado e monitorado. Ou seja, que não trazem o risco de ter aglomeração de gente nesses locais. A questão do pequeno comércio, nós estabelecemos como quantidade limite 150 metros quadrados, ou seja, um pequeno comércio, na avaliação da prefeitura, para esse critério de abertura, são lojas comerciais que possuem, no máximo, que seja de no máximo 150 metros quadrados, de acordo com o seu alvará de localização e funcionamento. E mesmo assim, as lojas que tiverem entre 100 metros e 150 metros poderão ter até 5 funcionários e 5 clientes ao mesmo tempo. As lojas que forem inferiores a 100 metros quadrados poderão ter no máximo 3 funcionários e 3 clientes, limitado ao distanciamento de 2 metros entre um e outro em todos os casos. Depois nós vamos falar mais um pouquinho disso. Segue lá no decreto. No artigo 1º, para efeitos de fiscalização, os estabelecimentos de que trata esse decreto e o decreto 27994/2020 deverão dispor de cópia assinada, digital e impressa do termo de responsabilidade sanitária devidamente protocolado. O que isso quer dizer? Todo mundo que assinou o protocolo, normalmente a maioria são encaminhados pelos escritórios de contabilidade. A partir desse decreto, é obrigatório que a empresa tenha, em algum lugar, no poder do diretor, do gerente, ou uma cópia impressa assinada desse termo de responsabilidade, ou uma cópia digital, pode ser no celular, no computador, enfim, que ele tenha acesso, e a hora que o fiscal chegar e perguntar onde é que você tem o termo, você conhece o termo, ele poder mostrar que conhece o termo. E hoje o que tem acontecido em alguns lugares de fiscalização é que o empresário tem dito assim: eu recebi o meu contador fez o termo e não me mandou. Então, ou seja, se o termo não estiver de alguma maneira à disposição do empresário, ele não vai ter, o fiscal vai considerar como não adesão ao termo. Parágrafo 2º. Para o funcionamento dos estabelecimentos descritos no caput desse artigo, não será permitida a utilização de espaços de espera. Ou seja, não terá recepção, aqueles espaços que as pessoas se acumulam enquanto aguardam atendimento. Parágrafo 3º. Todos os atendimentos nos estabelecimentos do município deverão ocorrer de forma individualizada, com os atendentes e os clientes utilizando máscara. Ou seja, o atendimento só pode ser feito com o trabalhador que estará atendendo, com no mínimo a utilização de máscara e
o cliente também terá que estar utilizando máscara. Vamos perguntar assim, mas a empresa tem que doar a máscara? Não necessariamente, ela pode deixar de atender o cliente que não tem a máscara. E qual tipo de máscara? Pode ser essas máscaras igual eu e a Salete estamos usando aqui, são máscaras de tecido que qualquer costureira sabe fazer, e com os cuidados e com as medidas que nós temos na Instrução Normativa 04/2020, que trata da... Instrução Normativa não. Norma orientativa. Norma orientativa. 04/2020, que nota orientativa 04/2020, que estabelece o formato de constituição dessas máscaras. No parágrafo 4º, para o funcionamento dos estabelecimentos descritos no inciso 3 e 7, que são barbearias, salões de beleza, clínicas médicas, odontológicas e similares, todas elas, desse artigo, é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, devendo ser composto de, no mínimo, máscara, óculos de proteção, touca higiênica, avental impermeável e luvas descartáveis para o cliente a ser atendido, o fornecimento de máscara comum, excetuando o cliente de barbearia e paciente do cirurgião dentista no momento do atendimento. Nesse caso, desse tipo de atendimento, a atividade de serviço é obrigatória se o cliente não trazer a máscara, como se trata de serviço de saúde, de serviços próximos de saúde ou de recuperação, ela tem a necessidade de, para que o atendimento seja efetivado, se o cliente não tiver a máscara, o estabelecimento terá que fornecer a máscara. Parágrafo 5º. Para os estabelecimentos dos incisos 1 ao 13 desse artigo, excetuando somente a questão das lojas comerciais diversas, todos os demais terão que fazer, o atendimento deverá ocorrer por agendamento com disponibilização dessa agenda para a fiscalização sanitária ou de postura da respectiva agenda, contendo o nome completo e contato dos clientes. Isso é para quê, gente? Caso o fiscal chegue e o pessoal invente alguma coisa no sentido de criar uma agenda falsa, o fiscal terá que ter acesso a essa agenda, a agenda terá que ser disponibilizada para o fiscal. Sexto, o atendimento individual disposto no artigo 3 desse artigo somente será permitido com a disponibilização de cadeira de atendimento para cada 2 metros. O que nós queremos dizer com isso? Em caso de barbearia e salão de beleza, para você ter mais do que um atendimento no mesmo espaço, terá que ter um espaço mínimo entre uma cadeira e outra de 2 metros quadrados entre as cadeiras de atendimento. Artigo 2º. Os estabelecimentos descritos no decreto, no artigo 1º desse decreto, no decreto 27.994, fica proibido o atendimento aos idosos com superior a 60 anos e clientes acompanhados de idade inferior a 14 anos. O que nós queremos dizer? A partir de segunda-feira, os estabelecimentos comerciais, mesmo aqueles dos chamados serviços essenciais, excetuando atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento fisioterápico, enfim, os atendimentos previstos na área de saúde e de barbearia e salão de beleza, estão proibidos a presença, o atendimento a idosos acima de 60 anos e a crianças abaixo de 14 anos em todos os estabelecimentos comerciais da cidade. Isso será fiscalizado e é muito sério. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos deverão ainda adotar as medidas de higiene em todos os equipamentos utilizados e compartilhados pelos clientes, mantendo ambientes arejados, estabelecendo formas de controle no distanciamento mínimo de 2 metros entre empresas, bem como a fixação de cartazes que promovam orientações básicas quanto aos cuidados de prevenção e higiene para a redução da transmissibilidade do novo coronavírus, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis. Parágrafo 2º. Cada estabelecimento deverá disponibilizar responsável na entrada e nas suas dependências para orientar e realizar o procedimento de higienização, bem como controlar e limitar a entrada de pessoas. Artigo 3º. Os estabelecimentos desse decreto somente poderão funcionar a partir das 9 da manhã. Qual é a ideia aqui? Como os bancos abrem às 10,
os estabelecimentos comerciais do outro decreto abre às 8 horas, nós vamos estabelecer um horário diferenciado para o início de atendimento das empresas, dos estabelecimentos previstos nesse decreto a partir das 9 da manhã, para tentar equilibrar um pouco a questão dos transportes, para que não haja sobrecarga no sistema de transporte coletivo, que vai continuar reduzido e limitado. Artigo 4º. O transporte coletivo, mantendo as demais regras já instituídas, bem como os serviços de transporte por aplicativo, táxi e transporte privado de passageiros e trabalhadores, só aceitarão passageiros portando máscara, mesmo que domésticas. Artigo 5º. A partir desta data, as atividades religiosas coletivas, mantendo-se todas as normas de higienização e distanciamento individual estabelecidas no Decreto 27.994/2020, poderão ser realizados em ambientes com no máximo 50 pessoas, desde que essa quantidade não ultrapasse os 50% da capacidade instalada no templo religioso. Houve muita confusão de interpretação sobre a autorização, ou pode-se ou não pode realizar cultos, missas, atividades religiosas em geral. Como é um direito constitucional da questão do culto religioso, o município resolveu, aí, através da decisão do prefeito, de que vamos regulamentar essa atividade e deixar muito clara essa questão da atividade religiosa no município, estabelecendo aquela quantidade já prevista inicialmente no decreto do governo do estado, que é o limite de 50 pessoas por templo, por culto, ou por missa, ou por outra atividade religiosa, mas limitado a 50% do tamanho da capacidade de público que aquele templo tiver. Ou seja, se o templo só couber 50 pessoas, ele só vai poder colocar no culto, na missa, na atividade religiosa, 25 pessoas naquele espaço. Então, para se atentar a isso, mas a regra geral é até 50 pessoas por celebração. Não serão admitidos, no previsto neste capítulo do artigo, nos cultos, nas missas, nas igrejas, a presença de idosos com idade superior a 60 anos e crianças com idade inferior a 14 anos. Ou seja, nós estamos trazendo também para a questão das atividades religiosas a mesma regra para a atividade comercial. Não pode estar presente idosos acima de 60 anos e crianças menores de 14 anos. A partir do dia 13 de abril de 2020, fica estabelecida a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços públicos e comerciais. Poderão ser usadas máscaras domésticas confeccionadas conforme nota orientativa 04/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, publicada no Diário Oficial do Município de 7 de abril de 2020. Ficam mantidas as demais medidas estabelecidas no âmbito do município, incluindo o estado de calamidade pública. O decreto é esse, rapidamente ele será publicado daqui a pouco no órgão oficial do município. Todos os nossos serviços de informação estarão ativos para qualquer esclarecimento, e nós aqui também, né, Salete? Sim. Você podia falar um pouquinho sobre... Eu falei rápido demais, né? Não sei se você quer destacar alguma coisa. Então, como o Bobato destacou, todas as empresas que estavam no decreto 27994 já apresentaram o termo de responsabilidade sanitária, e agora essas empresas que constam nesse novo decreto, que está sendo publicado daqui a pouco, essas também precisarão enviar o termo para o protocolo online, que está informando no decreto 28014 qual é o passo, e nós temos também o passo a passo para que o empresário faça isso. É importante a gente deixar bem claro que essa medida de assinar o termo de responsabilidade sanitária é uma medida para zelar pela segurança e saúde das pessoas. Como ontem nós falamos, hoje vamos tornar a falar. Não é intenção da administração, de forma nenhuma, notificar ou multar qualquer estabelecimento que seja. O que a gente está tentando primar aqui? Pela segurança das pessoas. Então, esse termo é para que a administração, a fiscalização entenda
que aquele estabelecimento comercial que está aberto, aquele prestador de serviço que está ali prestando o seu serviço, ele está ciente das normas que ele tem que seguir para a segurança e vida e saúde dele mesmo e das pessoas que ele atende. Então, assim, não é intenção nenhuma da fiscalização. Todos nós estamos no mesmo barco, como foi dito. Todos nós queremos sair dessa pandemia de preferência mais fortalecidos. Então, o que a administração pública está fazendo é proteger as pessoas, que esse é o nosso papel. Então, o primeiro passo é proteger a saúde das pessoas. Mas como é que a gente pode trabalhar de uma maneira segura, também gradativamente abrindo a economia? Tomando algumas medidas, como o uso de máscaras caseiras. Então, a partir do dia 13, todas as pessoas que saírem na rua deverão estar usando máscaras caseiras. Máscaras caseiras têm N formas de fazer em casa mesmo. Se não tem uma máquina de costura, existem alguns demonstrativos que você pode fazer com o próprio elastiquinho dobrando. Ela vai ficar dupla e você coloca. Então, uma assim, bandana. Isso, uma bandana, amarra um lenço duplo. Então, assim, a gente tem condição de se proteger e proteger o outro. Então, o objetivo disso tudo é a proteção. Que as pessoas entendam que a gente está buscando a proteção para que a gente tenha a propagação cada vez, de preferência, se a gente conseguisse manter isso num nível pequeno de progressão do contágio pelo vírus, né? É essa a intenção. Para que no decorrer dessa semana, todas as pessoas entendam que a gente não tem que estar se aglomerando em mercados, em comércios, de forma nenhuma, porque o comportamento dos estabelecimentos e das pessoas no decorrer dessa semana vai balizar a abertura de novos estabelecimentos comerciais na semana seguinte, que é a outra parte do ciclo do plano. Então, assim, a gente precisa da colaboração de todos. Que vocês devem ter observado que teve alguns municípios que foi aberto o comércio e aí houve o Ministério Público pedindo para observar, voltar atrás. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam não tendo consciência do quanto é grave essa situação. E aí acabam vindo para as ruas, acabam formando filas desnecessárias e aí a chance do vírus se propagar é muito maior. Então, o que se busca aqui, que entendam, é a proteção de cada um de vocês. Também é importante a gente falar da parte da sala de espera. Então, as clínicas, elas não poderão ter pacientes esperando lá para serem atendidos. Deverão ser agendados esses horários. Esta agenda, ela tem que estar disponível, porque no caso de uma denúncia, que a fiscalização vai ter que cumprir o seu papel de ir lá verificar se a denúncia procede ou não, essa agenda deverá ser mostrada ao fiscal para que ele possa comprovar que, de fato, as pessoas que estão sendo atendidas, elas estão previamente agendadas, tá? Então, assim, esse é um cuidado que também temos que ter. Na parte de clínicas, os funcionários, os colaboradores que estão ali, também tem que estar com todos os equipamentos de segurança, tá? E nos demais ali, a máscara, nos demais comércios, os funcionários, colaboradores, podem estar usando as máscaras caseiras mesmo. Que facilmente a gente consegue fazer a produção disso ou comprar a preços bem tranquilos. Importante, gente, é essa questão do termo. Vários contadores nos questionaram, porque no decreto anterior falava do envio do termo. E aí, o que acontece? Mas por que quando o fiscal não chega para fazer a fiscalização no local, ele não acessa o sistema para verificar que aquela empresa já enviou o termo? Muitas vezes a gente tem dificuldade de acesso para ter uma certeza de que esteja ali.
Então, para que o serviço possa ser mais tranquilo para todos e para que a gente tenha a certeza de que aquele empresário de fato está sabendo todas as normas que ele tem que cumprir, a gente pede para os contadores que enviem no WhatsApp, no e-mail dos seus clientes, esse termo que o contador assinou de forma eletronicamente ou que o próprio empresário assinou, mas está sem a via dele, para que ele mantenha isso de forma ou impressa ou de forma digital, não importa, para que o momento que a fiscalização chegue lá, ele possa apresentar esse termo. Então a gente pede a compreensão, houve bastante questionamentos hoje dos contadores com relação a isso, dessa exigência do termo. Então está constando aqui agora que será exigido, mas pode ser, não precisa se preocupar em levar esse termo lá. Envie de maneira eletrônica para que esses seus clientes tenham esse documento lá no momento de uma fiscalização. Também é importante a gente pontuar a questão de lojas de materiais de construção, vidraçarias, oficinas, que o atendimento é somente por agendamento e teleentrega, tá? Então, esses estabelecimentos, esses aqui, eles não vão poder abrir para atendimento ao público, como nós, no decorrer dessa semana, nós recebemos algumas denúncias que estavam atendendo, e aí a fiscalização acaba indo e a fiscalização acaba tendo que agir. Então, teleentrega não é você ter uma janelinha aberta e você atendendo o cliente ali. É por telefone, fazendo a entrega disso, sem o contato físico do vendedor com o cliente. Então, assim, é uma televenda, é uma teleentrega e não o cliente vir até o local para buscar o produto, porque aí foge da condição do decreto e aí esse estabelecimento poderá ter problemas. Também é importante a gente frisar a questão do horário que o Bobato colocou. O decreto 27994, ele é o horário normal de início de atividade, que são as 8 horas da manhã. Esse decreto, todas as atividades aqui elencadas, elas devem iniciar a atividade a partir das 9 da manhã, justamente para evitar o congestionamento ou o acúmulo de pessoas para virem no transporte coletivo. Então já foi pensando nisso para minimizar ao máximo a aglomeração de pessoas, porque o nosso papel, como nós sempre dizemos, é proteger a vida das pessoas em primeiro lugar. Também observar essa questão das crianças e dos maiores de 60 anos de idade, tá? Porque assim, por que a gente acaba pegando bastante nesse ponto das pessoas com mais de 60 anos? Porque são os mais vulneráveis. E aí a gente tem que proteger. Nós, enquanto administração, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto famílias, temos que proteger essas pessoas. Mantê-las em casa, não permitir que elas vão em supermercado, farmácia, absolutamente nada disso, porque elas precisam da nossa proteção e do nosso cuidado. Então, os familiares, os amigos, têm que se comprometer a ter esses cuidados de todos os serviços que essas pessoas precisam fora, que outros façam, que não permitam que elas transitem por aí, porque elas são muito mais vulneráveis. E o objetivo nosso é conter ao máximo a disseminação do vírus. Não sei se tem alguma pergunta, Rodrigo. Temos muitas dúvidas, Salete. Então, podemos começar? Podemos, claro. Uma pergunta que apareceu várias vezes é quanto à abertura do shopping. Ela vai acontecer nesse momento? Não. Todos os shoppings, todos os grandes negócios que podem aglomerar gente ainda não estão autorizados. Talvez no segundo momento, daqui uma semana, de acordo com o plano estabelecido, o plano que nós anunciamos na última segunda-feira, de acordo com o comportamento da pandemia, de acordo com o cumprimento dessas normas que estamos estabelecendo nesse decreto e no decreto anterior, se tudo isso acontecer de uma maneira regrada, monitorada, que comprove que tenhamos controle da pandemia, que as pessoas estão colaborando com o processo, talvez possamos pensar em abrir os negócios de maior tamanho, né? Isso. Maior tamanho, que corre risco de aglomerar mais gente também.
Uma dúvida pessoal, Bobato, com a abertura do comércio, muda a orientação para ficar em casa? Não muda. Não Continue muda. em casa, fique em casa, só vá ao comércio se você precisar. Não vá passear no comércio, vá na atividade, no serviço que tiver necessidade extrema que você vá. As empresas com mais de 150 metros, elas teriam alguma forma de privar a área de atendimento, restringir, ou elas não podem abrir mesmo? Não podem. O decreto é muito claro, ele está condicionado ao tamanho estabelecido no alvará de funcionamento e localização. A metragem que estabelece esse alvará é que determina se ela pode ou se não pode abrir. Se o alvará diz que ela tem mais de 150 metros, ela não abrirá. Isso é um critério que nós estabelecemos para tentar fazer com que aqueles pequenos comerciantes, que são os mais vulnerabilidade hoje na área empresarial, possam ter algum tipo de atividade econômica. Nós sabemos que o grande ainda tem um pouco mais de fôlego para sobreviver. Estamos tentando incentivar o pequeno sem com que criemos problemas para a saúde pública. Tá. As empresas listadas no decreto anterior, as empresas essenciais, elas continuam podendo abrir? Mercados, farmácias? Sim. O decreto anterior, totalmente em vigor, com a entrada agora dessas novas atividades. Uma outra dúvida, vai ser obrigatório o uso de máscaras por parte da população? Sim. Isso. A partir de A segunda-feira. partir do dia 13 está nesse decreto a utilização obrigatória de uso de máscaras nos espaços públicos e comerciais. Uma outra dúvida que surgiu bastante aqui é para onde enviar o termo? Salete. Isso. O termo, no decreto 28014, que tem o modelo do termo, nós também temos aqui o endereço eletrônico para envio, tá? Então a gente pede que acesse, assim como nós temos também um passo a passo que pode ser disponibilizado. Então os contadores já têm isso, porque já fizeram mais de 2.000 empresas agora no decorrer dessa semana, devido ao decreto 27994. Então os contadores já sabem tranquilamente qual o caminho que vão ter que fazer para encaminhar isso para a vigilância. A respeito da limpeza dos ônibus do transporte coletivo, Bobato, como é que está funcionando? A responsabilidade da concessionária está sendo feita, e se não estiverem algum ônibus que perceberem que não está sendo feita a limpeza, por favor, nos denuncie que nós vamos tomar as devidas providências contra os responsáveis. A responsabilidade por organizar as filas fora do comércio é de quem? É do proprietário da empresa pelo qual a fila está, ou seja, o comércio X tem uma fila na frente do comércio esperando atendimento. Essa fila, se ela existir, ela é de responsabilidade do estabelecimento comercial. Isso está no termo de responsabilidade sanitária. Clínicas pediátricas, elas podem voltar a funcionar no dia 13? Pode, desde que seja atendimento individualizado. Isso, atendimento individualizado, ninguém esperando na sala de espera e atendimento agendados. Tá. Alguma previsão de mudança no funcionamento das agências bancárias? As agências bancárias são autorizadas a funcionar. Cada agência estabeleceu uma regra de funcionamento, que o município não tem muito controle. Nós estamos negociando com os bancos. Durante a semana que vem talvez possamos pensar em alguma coisa diferente. Mas por enquanto no formato que cada agência estabeleceu para o seu próprio funcionamento. Isso, e as agências bancárias também seguem a regra de preencher o termo de responsabilidade sanitária. Uma outra dúvida, Bobato, as academias, tem previsão de retorno da atividade? Não, essas atividades que naturalmente aglomeram gente, que não são essenciais, podem ser substituídas por outra atividade econômica, por outra atividade pessoal, que é o caso de academias, escolas, faculdades, clubes, casas noturnas, salões de baile, academias de ginástica, academias de dança, de escolinha de futsal, tudo que gera naturalmente atividade coletiva, ela está suspensa até segunda ordem.
Nós vamos analisar na próxima semana a possibilidade de ampliar um pouco mais a questão da atividade econômica, comercial, dependendo do controle da pandemia, das condições estabelecidas, da análise epidemiológica de todo o processo, do número de casos, da comprovação da nossa quantidade de casos por 100 mil habitantes. Aí nós vamos tentar analisar essas outras situações a partir do início de maio. E as atividades físicas que envolve apenas um aluno, então o aluno e o instrutor, essas estão contempladas. Atividades como estacionamento e lavacar, Bobato? Ainda não estão contemplados. Ainda não? Ainda não, justamente pelo motivo de fazer com que as pessoas não se aglomerem em locais, não sejam incentivadas a sair das suas casas. E como que está a questão do funcionamento dos hotéis nesse momento? Os hotéis continuam fechados por decreto. O município está tentando estabelecer um processo de credenciamento público para utilizar alguns hotéis que se enquadrarem nesse projeto de credenciamento público para atividades de suporte hospitalar, mas isso só vai ocorrer durante o período se a pandemia crescer. Tá, eu gostaria que você explicasse, que gerou um pouco de dúvida, a respeito das igrejas, mais uma vez. Por que as igrejas vão poder abrir e como que vai ser o funcionamento delas? A primeira situação é a seguinte: inicialmente nós pensamos em não regulamentar a questão das igrejas, dos templos, dos cultos, porque nós imaginamos que, por ser um direito constitucional a questão da celebração religiosa, que cada pastor, que cada padre, que cada sheik, que cada líder religioso organizaria as suas celebrações por conta própria. O que aconteceu? O Estado fez 2 decretos, um limitando a quantidade até 50 pessoas e outro decreto depois orientando que fosse os cultos virtuais solamente, celebrações religiosas virtuais e aconselhamento individual. Mas o Estado não obrigava a ser esse tipo de formato. Alguns setores da fiscalização começaram a interpretar que os cultos religiosos tinham que ser adequados a esse tópico do decreto estadual que diz preferencialmente cultos evangélicos, cultos virtuais e aconselhamento individual. Para acabar com essa dúvida, nós então resolvemos regulamentar no município a questão da atividade religiosa, seja de qual fé for, de qual fé for, de que área, de que religião for, organizando da seguinte forma: serão limitadas 50 pessoas por culto, por celebração religiosa, dentro do mesmo espaço, limitado a 50% da capacidade daquele templo, daquela igreja, daquele salão que for realizada essa atividade religiosa. O que isso quer dizer? Ou seja, está autorizado a ter as celebrações com até 50 pessoas, desde que as 50 pessoas não ultrapassem a capacidade máxima instalada do templo, da igreja, do salão que for realizado o evento religioso. Eu acredito que essas são as principais perguntas a respeito do decreto. A gente tem algumas perguntas com relação à fiscalização. Reginaldo? Poderíamos convidar o secretário de Segurança Pública, Reginaldo? Obrigado, Salete. Obrigada. Estou ali à disposição. Boa noite, Reginaldo. Muitas perguntas a respeito da fiscalização desses decretos. A primeira é com relação aos supermercados. Se vai haver uma fiscalização maior deles agora a partir desse termo? Sim, com certeza. Inclusive já está acontecendo. Nós ampliamos, em conjunto com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria da Saúde, com o pessoal da Vigilância Sanitária, a fiscalização de preceitos e a Defesa Civil. Nós estávamos com 13 equipes por turno, atendendo as demandas. Agora nós estamos com 7 equipes por turno, além de atender as demandas pontuais que chegam pelo Sistema 199 da Defesa Civil. Nós também temos uma ronda
que foi distribuída a cidade em 7 áreas de fiscalização, e essas equipes ficam na rua fiscalizando para tanto dar uma atenção melhor ao consumidor, como também ao empresário que tem alguma dúvida, inclusive auxiliando na questão de preenchimento e as dúvidas relacionadas ao termo de responsabilidade. Gostaria que você enfatizasse um pouco a questão da punição para quem não preenche o termo. Como é que está sendo feita essa abordagem? A princípio nós estamos trabalhando com a orientação, haja vista que nós temos inclusive aí o período da vacância da lei um pouco curto para que as pessoas se adaptem e se ajustem também, tanto o empresário como também o sistema operacional daquela empresa, porém esse tempo ele é curto devido à necessidade da garantia da segurança da saúde pública, né? Por isso que estamos aumentando essa fiscalização, e também nós teremos agentes de controle de acesso para auxiliar a equipe de fiscalização na ordenação das pessoas que estiverem em filas ou algum outro estabelecimento onde haja a necessidade de permanência de aglomeração de pessoas. Por exemplo, casa lotérica, uma agência bancária, um supermercado. Sabemos que agora, a partir da semana que vem, possa aumentar o movimento nas agências bancárias e casas lotéricas devido ao auxílio que pode ser fornecido, liberado pelo governo. Então nós precisamos desse apoio. O objetivo principal é a orientação, mas claro que extrapolando as regras e não havendo o consenso e a colaboração, passa da orientação para a notificação daquele estabelecimento que não estiver seguindo as normas regulamentadas pelo município. Bobato, a respeito da rodoviária, já tem uma previsão da retomada das atividades? Não. A rodoviária por hora continua fechada, há uma restrição natural, até porque como nós não temos notícia de que haja em Foz do Iguaçu ainda transmissão comunitária, nós temos que continuar preservando o máximo possível a entrada de pessoas de outros destinos em nossa cidade. Essa ampliação, Reginaldo, da fiscalização atinge também as casas lotéricas e bancos? Com toda certeza. Principalmente são esses os maiores pontos de aglomeração de pessoas, são os locais onde estamos recebendo mais denúncias. Casas lotéricas, agências bancárias, supermercados e também algumas farmácias, mas a equipe está bem preparada, tivemos aí uma capacitação rápida para orientar os fiscais quanto a melhor forma para estarmos trabalhando em conjunto com a população. Sabemos que é difícil para os dois lados, tanto para o comerciante como para o consumidor, então é importante esse momento aí de orientação primeiro. Eu acredito que são essas as principais perguntas. Uma última dúvida, Bobato. As igrejas, é a partir da publicação do decreto ou a partir do dia 13? As igrejas a partir de hoje. A partir de hoje, preservando principalmente a questão da Páscoa, da celebração da Páscoa, da celebração da Paixão de Cristo. Então, nós optamos por regulamentar hoje, a partir de hoje, o decreto vale para as igrejas, para as celebrações religiosas. Um último comentário aqui. Com a flexibilização das regras no comércio, as pessoas perguntam se não seria um momento de impor o toque de recolher. Tudo vai depender de como as pessoas se comportarem. Eu parto do princípio, o governo parte desse princípio, de que a gente tem que confiar nas pessoas, de que as pessoas precisam colaborar, que as pessoas não podem ser somente levadas à coerção para que possam cumprir com suas funções, com seus compromissos. Cada cidadão de Foz do Iguaçu, cada empresário, cada cidadão de Foz do Iguaçu, cada empresário tem um compromisso com a saúde pública de Foz do Iguaçu. Se quisermos seguir com essa compatibilidade entre saúde pública e atividade econômica, nós vamos ter que ter muita disciplina, muita responsabilidade. A tentativa que estamos fazendo dessa reabertura gradual de várias atividades econômicas é, ao mesmo tempo, que garantir que a atividade econômica seja reaquecida, mas sem perder o controle da saúde pública. Nós temos uma estrutura montada, mas ela
ela só suporta até um determinado tamanho da pandemia. A partir de, se perdermos o controle da pandemia, não tem sistema público de saúde que suporte isso. Então, para que a gente não tenha que implantar toque de recolher, para que a gente não tenha que fechar as entradas e saídas da cidade, para que a gente não tenha que implantar medidas muito mais duras, muito mais restritivas do que estamos implantando, nós estamos fazendo um processo gradual, confiando na disciplina das pessoas. Nós vamos obrigar a utilização de máscara, proibir que idosos sejam atendidos em atividades comerciais e crianças. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria dos nossos idosos não conseguiram compreender o risco a que estão submetidos. Então, nós vamos pedir para que esses empresários, os comerciantes, não atendam essas pessoas para que elas sejam convencidas a ficar em casa. Então, familiares, companheiros de idosos, filhos, netos, bisnetos, ajudem essas pessoas a ficarem em casa. Elas não poderão ser atendidas mais nos setores comerciais de Foz do Iguaçu. Esse talvez seja a principal medida que estamos tomando do ponto de vista restritivo. Não queremos ampliar isso sob hipótese nenhuma. Nós queremos confiar e queremos acreditar que as pessoas sejam capazes de participar de um processo de risco de saúde pública e cuidar da sua própria saúde, da saúde dos seus queridos, dos seus parceiros de vida, dos seus parceiros de trabalho, dos seus parceiros, dos seus familiares. Se todos e cada um de nós fizermos a nossa parte, nós sairemos muito bem dessa pandemia sem ter que tomar atitudes mais duras e possibilitar uma abertura maior ainda da atividade econômica a partir da próxima semana. Obrigado, gente. Tenhamos todos um bom final de semana, um bom feriado, uma boa Sexta-feira Santa, uma bela Páscoa, uma feliz Páscoa para todos nós. Aproveitando também, antes de me despedir, Bobato, lembrar que nós estamos com equipes da Guarda Municipal, acompanhando as equipes da Secretaria da Saúde, que vai ao encontro desses idosos ou das pessoas que estão numa situação de risco maior dessa pandemia, para o atendimento em casa. Então, quando perceberem um guarda municipal que esteja lá uniformizado, armado, é para dar maior segurança tanto à pessoa que está sendo atendida em casa, como também ao servidor da Secretaria da Saúde, até mesmo para evitar aqueles fake news, aquelas mensagens falsas relacionadas a pessoas indo às residências disfarçadas de agentes de saúde para provocar algum tipo de crime. E uma boa noite a todos também. Eu sou a enfermeira Neuza, do Hospital Municipal, da ala do Respiratória. Nós estamos aqui trabalhando para que vocês fiquem em casa com segurança, com saúde na sua família. E se vocês estarem precisando de algum atendimento, que liguem, que fiquem nas suas casas, não saiam, só saiam se for extremamente necessário. Hashtag Fique em Casa Foz. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá pessoal, sou a enfermeira Karen, faz 8 anos que eu trabalho no Hospital Municipal, sou supervisora da unidade de terapia intensiva. Gostaríamos muito de estar no isolamento social, devido à nossa responsabilidade social, mas o nosso profissional, ele fala mais alto e nós estamos aqui para atender a sua família, para atender a você caso você precise. Por nós, fique em casa. Fique em casa, Foz! Prefeitura de Foz do Iguaçu. Olá, sou a enfermeira Mara Ripoli e vim falar com vocês hoje sobre o uso das máscaras de tecido. Qual que é a vantagem dela? É mais um meio de proteção, né? Dentre os tantos que nós já falamos, que é a limpeza das mãos, o uso do álcool gel, distanciamento social, a máscara de pano também vem para contribuir. E para isso ela tem algumas orientações. Então o ideal, essa daqui foi feita pela mãe de uma das nossas funcionárias, ó. Ela é tecido de algodão. O ideal é que seja tecido duplo. Essa daqui é dupla, tá vendo? Ó? Então essa daqui foi costurada, aqui tem esse elastiquinho que é pra gente colocar aqui atrás da orelha, né? Mas pode ser feita também com lencinho. Vocês estão vendo também aí no YouTube, tem vários vídeos mostrando como fazer com elastiquinho e com lenço. Tem também muitas pessoas produzindo, né? Então, como os cuidados com essa máscara?
Cada um deve ter no mínimo umas 4 máscaras por dia, porque você não pode ficar o dia todo usando uma mesma máscara. Assim que você perceber que a máscara está úmida ou suja, o ideal é trocar de máscara. Então, como é que eu faço, né? Eu vou orientar vocês a utilizar a máscara. Primeiramente, higienize as mãos, né? Se você tiver uma pia, água e sabonete, vai lavar. Se você não tem no local, você pode usar álcool gel. Então você vai higienizar bem as suas mãos, aí você vai pegar a sua máscara, que deve estar guardada num pacotinho, pega pela alça de elástico e você vai colocar aqui no rosto, né? Encaixar aqui atrás da orelha, lembrando sempre que tem que deixar protegido o nariz e a boca, tá? Não pode colocar a máscara aqui embaixo e respirar sem a máscara, ela tem que estar bem justinha, ó. Vocês estão vendo que essa é um pouquinho larga para mim teria que ser uma mais justinha. Então ela tem que estar bem certinha, bem justa aqui no rosto. Então vocês vão ficar com essa máscara, né? E evitar de tocar a mão na máscara. A hora de tirar, você vai tirar pelo elastiquinho, do mesmo jeito que você colocou. Você vai tirar ela pelo elastiquinho e vai fazer o quê? Vai guardar ela de novo no pacotinho, no saquinho e vai levar para casa para lavar. Vai lavar em casa, eu vou explicar como lava. E aí você vai pegar a tua outra máscara e usar a tua máscara que você tem. Você tem que levar já as tuas máscaras pro seu dia de trabalho, você vai ficar o dia fora. Ou se vai usar em casa. Então assim que você chegar em casa, como que você vai lavar a máscara? Então a indicação, primeiro, você vai colocar ela numa solução. Você vai colocar uma parte de água sanitária para 50 partes de água. Por exemplo, 10 ml de água sanitária para 500 ml de água. Você vai deixar por meia hora a máscara e depois vai lavar ela com água e sabão normal, colocar para secar, passar com ferro e vai guardar num pacotinho para você usar de novo, tem que estar bem sequinho. Então são esses os cuidados. Por que o ministro está indicando o uso de máscara caseira de tecido para quem não é da saúde? Justamente para a gente deixar as máscaras profissionais para o pessoal que trabalha diretamente com o paciente, né? Quem não trabalha com o paciente, é suspeito de coronavírus, vai usar a máscara de tecido. Essas orientações, a máscara não descarta os outros cuidados que a gente já falou, que é a lavagem de mãos, a etiqueta social, o distanciamento social